Teve batida no GP da Arábia Saudita? Teve punição para Max Verstappen? Passe e repasse entre Norris e Hamilton. Disputa muito boa, viu? Alonso e Bortoleto se estranhando na pista. Muitos dizem que o campeão da corrida foi decidido na primeira curva, mas infelizmente poucas coisas chamaram atenção nessa corrida. Uma delas a lindíssima ultrapassagem do Piastri para cima do Hamilton, sem DRS. E outra foi o ritmo de corrida do Verstappen e do Leclerc. No final, eu vou ler para vocês depois, o próprio Verstappen diz que foi uma corrida curta, sem muita emoção, mas calma lá que você vai entender. Então nesse vídeo, padrão treta F1, vamos resumir detalhadamente os principais momentos da corrida para vocês. Por isso, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Vamos lá! E para começar, vamos lembrar da largada, ordem de largada e qual pneu cada piloto estava usando. Isso aqui foi bem interessante para entendermos um pouco do que aconteceu durante a corrida. Pessoal, na largada, o top 9, os 9 primeiros pilotos lançaram com pneu médio. Começaram com pneu médio. Mesmo a Pirelli colocando uma gama mais macia de pneus, o que trouxe a expectativa pra gente de 2 paradas no pit stop, não aconteceu. Tem piloto que rodou mais de 40 voltas com pneu, viu? Calma que vocês vão saber. Foi apenas uma parada e o Norris, entre os pilotos mais rápidos, largou de pneus duros. Então, o único piloto que fez uma estratégia diferente e já adianto que deu muito certo. Beleza? Lembrando, Piastri em segundo, Russell em terceiro, Leclerc, Antonelli, Sainz, Hamilton, Tsunoda, Gasly, olha esses dois aqui juntinhos. E largando em último, Bortoleto. Hülkenberg também largou com pneus duros. Stroll, Hadjar, também largou com pneus duros, beleza? Então vamos para a largada, meus amigos. A melhor chance de Piastri nessa corrida seria logo na primeira curva, pois ela é para a esquerda. E onde que Piastri estava largando? Do lado esquerdo. E Piastri fez uma largada impressionante. Nos primeiros metros ele já conseguiu ficar completamente do lado de Verstappen. Verstappen tentou se defender, mas quando ele viu, o Piastri já estava do lado dele. Então não teve jeito. Fez a tomada de curva, porém o Piastri já estava com o carro bem na frente do Max Verstappen. Então Piastri tinha preferência total dessa curva. E é claro que ele não deu espaço para Max Verstappen, que, por sua vez, cortou a curva 2 e obteve vantagem, pessoal. E por causa disso, Verstappen recebeu 5 segundos de punição. E aí, achou justa a punição? Pois é, Verstappen não tinha preferência, pois o Piastri estava com o carro completamente do seu lado e estava por dentro. Então a FIA entende que a preferência da curva era do Piastri. Verstappen não seria punido se os dois carros escapassem nessa curva 2, mas não aconteceu. Repara que o Piastri fez a curva 2 bonitinho lá, dentro da pista, enquanto o Verstappen cortou por fora. Então a FIA entendeu que Verstappen obteve vantagem e o puniu em 5 segundos. E logo em seguida, ainda no primeiro setor, olha só, Tsunoda acaba espalhando um pouquinho demais para cima do Gasly, é o que deu para entender, o Gasly também não deu muito espaço, os dois bateram e Tsunoda rodou. O Gasly bateu o carro e quebrou a suspensão. Tsunoda bateu, deu um toquinho no muro e também danificou o carro dele. Nesse momento, fim de prova para Tsunoda e para Gasly. Infelizmente, né, pessoal? Porque tínhamos expectativas para o Tsunoda, queríamos ver o desempenho dele nessa corrida. Infelizmente. Também, claro, para o Gasly, que mandou muito bem, ficando em 9º colocado. Safety car na pista e vamos para a relargada que aconteceu na volta 3. E o Verstappen zigue-zagueando na pista. Ele estava em primeiro, é ele que ditava a relargada. Mas o Verstappen é experiente em relargada, sabe o que fazer para obter vantagem. E foi o que ele fez e quase causou um acidente. Muito parecido com o que ele fez com Hamilton em 2021. Vejam esse lance, que impressionante. Ele estava zigue-zagueando, enquanto Piastri, Russell, Leclerc, tudo, andando em linha reta, atento para quando Verstappen desce o pé. Até que Verstappen simplesmente freia seu carro e o Piastri quase bate nele. E o Russell, se o Russell não tira para a esquerda, Russell bateria no Piastri. Meu Deus! E depois disso, o Max Verstappen diminuiu mais ainda a velocidade, zigue-zagueou um pouco mais e meteu o pé. E olha a bagunça que foi essa relargada. Russell meteu o pé também, mas deu uma distracionada. Piastri ficou para trás, não pegou o timing do Verstappen e causou um reboliço. O Verstappen já estava lá na frente. Esse rapaz é ardiloso. E lá atrás quem estava brigando? Leclerc colado no Russell já. E o Russell colado no Piastri, que foi obrigado a fazer um movimento de defesa. O Piastri jogou para a esquerda, o Russell jogou para a direita, se defendendo a Ferrari. E olha que confusão! E o Antonelli no meio. Então o Russell quase passa o Piastri aí, meus amigos. Só que ele conseguiu se defender bem, freou mais tarde e entrou para a curva 1. E aqui já estamos na volta 4. E depois dessa relargada, a corrida estava assim. Verstappen em primeiro, Piastri em segundo, Russell em terceiro, Leclerc em quarto. Isso aqui praticamente não mudou, tá? Antonelli, Hamilton em sexto, ele já tinha passado ali o Sainz, sem muita dificuldade. Norris em 8º colocado, Norris ganhou 2 posições após a largada, largou em 10º ele, hein? Albon, excelente corrida,
nono colocado, ganhou 2 posições após a largada, e o Hadjar era o 10º colocado, ganhou 4 posições após a largada. Então esses pilotos aí foram os que mais ganharam posições do top 10. Agora fora do top 10, praticamente todo mundo ganhou 2 posições, que era do Tsunoda e do Gasly, que bateram lá no top 10. Explicar uma coisa muito importante para vocês, é uma característica técnica dessa corrida, pessoal. Esse circuito tem bastante zona de DRS e é um pouco fácil fazer ultrapassagem aqui. Porém, para o carro de trás ultrapassar o da frente, o carro de trás tem que estar muito mais rápido mesmo, tá bom? Caso contrário, vai ficar na turbulência, que é o que aconteceu, aliás, que foi o que aconteceu com o Piastri para cima do Verstappen. Vou retratar melhor isso ao longo desse resumo. Por isso que o Norris, aqui que era o 8º colocado, ele estava com o DRS ativado para cima do Sainz. E já na volta seguinte, que foi a volta 7, o Norris passa o Sainz com facilidade com o DRS ativado aí na reta dos boxes. E aí chegamos na volta 8, o Norris já era o 7º colocado, a 1,8 segundos do Hamilton. Olha a diferença. E o Piastri continuava ali a 1 segundo, às vezes baixava, pegava o DRS do Verstappen, mas não conseguia chegar perto. Quando chegava, o carro ficava superaquecido, aí ele diminuía o ritmo. Já falo mais sobre isso. Enquanto isso, o Norris, com pneus duros, tinha mais ritmo que o Hamilton de pneus médios. Por exemplo, a última volta válida do Norris foi 34,3 e o do Hamilton 34,9. Olha só. É 6 décimos mais rápido. Enquanto isso, Verstappen e Piastri virando 33,5. Os dois estavam em outro patamar. E lá atrás o Bortoleto, não esqueci dele, Bortoleto em último lá atrás. Lembrando, pessoal, após a bandeira amarela na volta 3, o Durhan, Ocon e Bortoleto, que começaram com pneus médios, colocaram pneus duros. E foi aqui que começou a novela do Bortoleto, que eu vou resumir nesse vídeo. Mas depois, ao longo da semana, eu farei um vídeo focado no resumo detalhado da corrida do Bortoleto, beleza? Porque nosso piloto brasileiro merece ter um vídeo exclusivo só falando da corrida dele, não é verdade? Vamos lá. Chegamos na volta 12 e aqui começa a novela do Norris contra o Hamilton. Olha só, na volta 8, falei pra vocês, Norris estava 1,8 do Hamilton. Só foi conseguir fazer a primeira ultrapassagem na volta 12. Só que aqui o Norris não foi muito inteligente. Ele ultrapassou o Hamilton na última zona de DRS da pista, no 3º setor, que é antes dessa última curva aí, ó. E após a curva tem uma zona de detecção de DRS. E o Hamilton passou atrás. Depois que o Hamilton passou atrás, ele abriu o DRS e o Hamilton reultrapassou o Norris no final da reta dos boxes, reassumindo então a 4ª colocação. Ah, mas não tem problema, Norris de novo na volta 14 dessa vez, passa o Hamilton no mesmo lugar praticamente. Hamilton até facilitou a ultrapassagem por fora, viu? Tirou um pouco o pé. Norris passou e mais uma vez Hamilton abriu o DRS atrás dele na reta dos boxes, ultrapassando Norris de novo na reta dos boxes. Vamos para a volta 15, finalmente Norris aprendeu como faz uma ultrapassagem sem obter desvantagem. Reta dos boxes. Norris passou na zona de detecção do DRS atrás do Hamilton e finalmente passa o Hamilton sem dificuldades na reta dos boxes, assumindo então por definitivo a 6ª colocação. Após Norris ter ultrapassado Hamilton e ter assumido a 6ª colocação, na volta 15, ele estava a 3 segundos do Antonelli. E todo o restante das posições no top 10 era exatamente a mesma, só o Norris que havia ultrapassado o Hamilton. E ainda nenhum piloto havia parado no pit stop. Lá atrás, Bortoleto ainda era o último colocado. Ocon, 17º, Durhan, 16º colocado, praticamente aqui nada mudou. Foi uma corrida com poucas ultrapassagens, mesmo sendo uma pista que é fácil ultrapassar e tem várias zonas de DRS. Então, atenção aqui, essa é a volta 15 e o Norris está a 3 segundos do Antonelli. E chegamos na volta 19. Pessoal, o nosso resumo aqui é bem detalhado. Talvez é diferente do que vocês estão acostumados a assistir por aí no YouTube, beleza? Eu tento fazer um resumo para vocês para passar a sensação de como estivesse assistindo a corrida, tá bom? Vamos lá. Então, volta 19 e olha só, o Norris atacou o Antonelli. Em apenas 4 voltas, Norris tirou 3 segundos do Antonelli e ultrapassou ele com facilidade com o DRS na reta dos boxes. Avancemos então para a volta 20. E olha que interessante, cadê o Piastri aqui em segundo lugar? Pois é, pessoal, aqui começou a estratégia do pit stop. Na verdade, a única parada que aconteceu nessa corrida. O Piastri fez sua parada no pit stop juntamente com o Antonelli. Então, eles perderam posições. Piastri voltou em 6º lugar atrás do Hamilton, 1,5 segundos só atrás do Hamilton, e o Antonelli caiu para a 11ª colocação, a 5 segundos do Lawson. E é claro, eles começaram com pneus médios e o Piastri colocou o pneu duro. E era daqui para o final da corrida. Essa aqui é a volta 20, uma corrida que tem 50 voltas, então restavam 30 voltas para completar com o pneu duro. Bem tranquilamente eles fazem isso. Então, volta 20, Piastri parou no pit stop. Mas antes disso, devo passar um detalhe importante para vocês, se liga só.
Antes da McLaren decidir parar o Piastri na volta 20, na volta 19, esta era a diferença do Piastri para o Max Verstappen. 3 segundos atrás. Piastri ficou quase 20 voltas atrás do Verstappen sem conseguir alcançá-lo. Ele ficava 1,5 segundos, 1,1 segundo atrás, carregando a bateria, para depois tentar ir com tudo, tentar uma aproximação. O problema, como eu já falei para vocês no resumo técnico da qualificação, o carro da Red Bull é o mais veloz de todos, sem DRS. Então o Piastri não conseguia se aproximar com agressividade para fazer uma ultrapassagem. Ó, nesse momento o Verstappen já estava com 5 segundos de punição, que ele ia pagar após parar no pit stop. Então o Piastri não conseguia se aproximar do Verstappen, porque o efeito ar sujo, turbulência nessa pista é muito alto, por mais que tenha várias zonas de DRS. Então o Piastri, com um pneu de 20 voltas, por ter andado o tempo inteiro a menos de 1 segundo ou um pouco mais de 1 segundo atrás do Verstappen, superaqueceu e degradou demais seus pneus médios, obrigando ele a fazer uma parada um pouco precoce, enquanto o Verstappen continuou na corrida, fazendo voltas muito boas. Detalhe técnico da pista e do pit stop explicado, vamos voltar para a volta 20. Piastri voltou em sexto colocado, a 1,6 segundos atrás de Hamilton. Essa é a volta 20. Na volta 21, Piastri já ultrapassa Hamilton e esta foi uma das ultrapassagens mais bonitas da temporada. Meu amigo, isso aqui foi fora da zona de DRS, na parte suja da pista ainda. Olha a aderência absurda que estava esse carro da McLaren com pneus duros. Olha esse passadão por fora. Hamilton tentou se defender, mas ele deve ter se assustado quando viu o Piastri do lado esquerdo dele. Inusitada essa ultrapassagem. Depois de ultrapassar, ó, forçou tudo que podia. Quase raspou no muro, hein? Esse Piastri tá indo forte demais. E a Red Bull ficou preocupada ao ver o ritmo bom que Piastri estava imprimindo com os pneus duros novos após o pit stop. Piastri era o mais rápido da pista nesse momento. E enquanto Piastri ultrapassava Hamilton, Verstappen fazia seu pit stop. Na volta 22, Verstappen já estava na pista com os pneus duros também e voltou a 2,3 segundos atrás do Hamilton. Verstappen de pneus duros, novos, Hamilton pneus médios com mais de 20 voltas. Essa é a volta 22. Na volta 23, Verstappen já passou Hamilton, mas meu amigo, ele ficou quase uma volta inteira, meia volta, vai, atrás do Hamilton e o Hamilton segurando muito ele. Olha, pode ter certeza que Hamilton fez Verstappen perder pelo menos 2 segundos nas manobras de defesa, até que finalmente Verstappen ultrapassa aí com o DRS. Mas foi uma ultrapassagem difícil. Hamilton não vendeu o peixe fácil, Verstappen teve que passar por fora, meu amigo. Foi complicado, hein? Tirou tempo do Verstappen. Nesse momento, Verstappen já tinha pago a punição de 5 segundos. Volta 24, Leclerc era o líder, pessoal. Leclerc que estava com pneus médios com 23 voltas já. Olha, a partir daqui, desse ponto, vocês vão ficar impressionados com o ritmo de corrida que Leclerc imprimiu, tanto com pneus médios e com pneus duros. Eu vou explicar isso para vocês. E Norris, que começou a corrida com pneus duros, ainda estava com eles, e já era o segundo colocado, a 3 segundos do Leclerc. Essa é a volta 24. O Hamilton também já tinha feito sua parada, voltou para a 8ª colocação. E o Radiar está aqui em sexto porque ele não parou no pit stop ainda. Lá atrás, o Bortoleto já era o 15º colocado, porque o Lawson, Alonso e Berman pararam no pit stop. Bortoleto ainda não tinha parado. Lembrando que Bortoleto estava com pneus duros de 22 voltas. Isso aqui foi uma novela, tá? Vocês vão entender mais pra frente. Na volta 25, quando o Lawson ultrapassava Bortoleto, que estava muito lento na pista, o Bortoleto acabou não enxergando Alonso atrás, não esperava que Alonso ultrapassaria ele. Então ele fez a sua apex de pista. Então ele foi fazer o seu apex para curva, se posicionar para curva. E o Alonso, meu amigo, olha só a fina que esse Alonso fez. Olha a manobra de desvio que esse Alonso fez. Meu amigo, foi o fino do fino entre o muro e o carro do Bortoleto. Ufa, repara aqui no canto esquerdo, olha isso, uou! Nossa, muito reflexo tem o Alonso, impressionante. Depois dessa manobra, o Alonso devolveu a posição para o Bortoleto, porque o Alonso acabou cortando a segunda curva. Mas Bortoleto recebeu uma advertência da FIA por isso. Volta 28, prestem atenção aqui, amigos. Quem que era o líder ainda? Leclerc. Lembra que umas 4 voltas atrás, o Norris estava a 3 segundos do Leclerc? Continua na mesma distância. Pois é, meus amigos. E olha que o Leclerc estava com pneus médios de 28 voltas. Um pneu que a Pirelli disse que duraria no máximo 20 voltas. E Leclerc estava fazendo voltas de 33,3, exatamente o mesmo tempo do Norris. Norris não tinha ritmo para alcançar Leclerc. Mas mesmo assim, o ritmo desses dois pilotos não se compara com esses dois aqui, ó.
Olha só Piastri e Verstappen, pessoal. Os dois, os únicos pilotos entrando na casa de 32. Piastri 32.8 e Verstappen 32.9. E ó, aqui estamos na volta 28. Atenção aqui, volta 28, a diferença do Verstappen para o Piastri. Lembrando que os dois já não param mais um pit stop, é de 4 segundos e meio. Verstappen pagou uma punição de 5 segundos no pit stop. Ou seja, se não fosse aquela punição, Verstappen poderia estar em primeiro ainda. Poderia. Mas aqui nós não trabalhamos com se, apenas com fatos. Acidentes, punições, bem-vindo à FIA. Infelizmente ou felizmente para outros. Vamos seguir. Mas é claro, quero saber da opinião de vocês. Comenta aí. Adiantemos então para a volta 36. Pois é, agora sim, todos os pilotos já tinham feito pelo menos uma parada no pit stop. E eles seguiriam então até o final da corrida, aqui restando 14 voltas para o final. Agora sim, as posições na tela são as reais. Piastri primeiro, Verstappen em segundo, Russell, Leclerc, Norris voltou na quinta colocação após o pit stop dele, Antonelli, Hamilton em sétimo, Sainz e Albon, as duas Williams na zona de pontuação, interessante. Hadjar em décimo colocado, e aí vem Stroll, Lawson, Alonso, Ocon, Berman, Bortoleto, Hülkenberg, Durhan. Vou explicar para vocês agora a novela do Bortoleto. Bortoleto já tinha feito uma parada no pit stop, trocando o composto médio para o duro, ou seja, ele poderia seguir com esses pneus duros até o final da corrida. Aqui nós estamos na volta 36 e ele estava com pneus duros de 33 voltas. Preste atenção nessa novela, já já vou seguir com mais capítulos. Enquanto lá na frente, o Verstappen agora estava a 4 segundos e meio do Piastri. Piastri, ligeiramente, deciminho por deciminho, estava fazendo voltas mais rápido que o Verstappen. E olha que Piastri já estava com pneus duros com 16 voltas e Verstappen com 14 voltas. Então sim, com pneus duros, o Piastri tinha mais ritmo que o Verstappen. Agora, quem não tinha ritmo mesmo era o Russell. Era o terceiro colocado, estava aqui no pódio, mas olha o tempo de volta dele, 32.9. Leclerc fazia 32.3. Até o Antonelli estava mais rápido que o Russell. E o Norris? Calma que o Norris acabou de voltar do pit stop. E daqui ele vai para o final da corrida. O problema é que o Norris, meus amigos, é o quinto colocado, voltou a 5 segundos atrás do Leclerc, que o Leclerc, por sua vez, estava a apenas 1 segundo do Russell. O Norris voltou com pneus médios novos. Segura o ritmo do Norris agora, hein? Vamos ver. Essa aqui é a volta 36. Não teve jeito, o Leclerc na volta 38 consegue uma ultrapassagem fácil para cima do Russell no final da reta. Na volta 41, Norris também faz uma ultrapassagem fácil para cima do Russell na reta dos boxes com o DRS. Volta 44, 6 voltas para o final, Piastri ainda era o líder e a diferença para o Verstappen os mesmos 4 segundos. De vez em quando o Piastri fazia uma volta mais rápida e o Verstappen respondia, e assim eles ficavam. Mas enquanto isso, Norris estava lá atrás, fazendo um tempo de 31.8. Só nessa volta aqui, meu amigo, ele foi quase 4 décimos mais rápido que o Leclerc. Norris estava a 3.2 segundos do Leclerc. Guardem esse tempo. Volta 44, 6 para o final, Norris 3.2 do Leclerc. E lá embaixo, Bortoleto, em 16º colocado, só faltava ultrapassar ele, o Stroll e o Durhan. Poxa, mas aí eu tô sendo maldoso, né? O Stroll e o Durhan vai ultrapassar ele? Calma que eu vou te explicar. Bortoleto estava com pneus duros de 41 voltas. Ah, mas o Ocon também estava com pneus duros de 41 voltas. Sim, mas olha o tempo que o Bortoleto estava fazendo, 1:36.9. E o Ocon estava virando 1 segundo mais lento que o colega de equipe dele. E o Bortoleto virando 1,5 segundos mais lento que o colega de equipe dele. Ah, mas a equipe do Bortoleto disse para ele aguentar na pista com esses pneus. Pessoal, só restava o Bortoleto começar a rezar no carro. Mas atenção aqui, volta 44. Norris a 3.2 do Leclerc. E reparem nisso aqui, Norris com pneus médios, Leclerc com pneu duro. Tecnicamente, pneu médio é de 2 a 3 décimos mais rápido que o pneu duro. Restavam 6 voltas para o final. Atenção! Final da corrida, volta 50, Piastri venceu a 2.8 segundos do Verstappen. Opa, então o Verstappen tinha mais ritmo? Não, é que o retardatário atrapalhou muito o Piastri. Mas Piastri venceu com tranquilidade, com uma boa administração. Tanto que a última volta válida, Piastri já foi mais rápido que o Verstappen. Leclerc ficou em terceiro colocado a 5 segundos do Verstappen. E o Norris chegou a 1 segundinho apenas o Leclerc, pessoal. Quase deu pro Norris, hein? Leclerc segurou muito bem. Já já vou analisar o ritmo de corrida, tá? Vocês vão se surpreender. Russell ficou muito para trás. Ele terminou a 27 segundos do Piastri. Nessa corrida, uma fraqueza da Mercedes veio à tona.
Mercedes, que tem um carro muito equilibrado, foi bem no ritmo de corrida em todas as outras corridas. Agora nessa aqui ficou muito atrás, uma grande defasagem, eles vão ter que estudar isso aí. E o Hamilton então? Que papelão do Hamilton, hein, pessoal? Não há outra argumentação. Concorda? O Leclerc mostrou um ritmo fenomenal. Praticamente o piloto que mais completou voltas com pneus médios, mantendo um excelente ritmo de corrida. Agora quero abrir uma observação técnica para vocês. A Mercedes se vangloriava que tinha um carro muito equilibrado. Não era muito rápido, mas era equilibrado em termos de gerenciamento de desgaste de pneu. Mas aqui não deu para eles não. E o Leclerc, a Ferrari, que tinha esse problema de desgaste prematuro dos pneus, foi um piloto que rodou muito com o pneu médio, sem perder ritmo, e quando colocou pneu duro, conseguiu se defender muito bem de um piloto que tem o melhor carro e estava com pneus melhores. A Ferrari está evoluindo muito e o Leclerc está entendendo o carro. Já o Hamilton está com dificuldade. E pessoal, lembrando a vocês, eu não falo o que eu acho. Eu uso como base nas minhas análises a argumentação dos próprios pilotos. Após a qualificação, Hamilton disse que estava com dificuldades de entender a consistência do carro. Compreenderam? Nessa corrida, Hamilton ficou 30 segundos atrás do seu colega de equipe, aproximadamente. É muita diferença. Agora, olha que legal, as duas Williams pontuaram, que coisa boa, né, pessoal? Parabéns para eles. Hadjar ficou em 10º colocado. E lá atrás, Bortoleto ficou sim na última colocação. E olha que interessante, Bortoleto completou quanto? 48 voltas com o pneu. Ele estava se arrastando na corrida, infelizmente, não teve o que fazer. Vídeo completo para vocês com as informações. Vamos para a classificação final dos pilotos. Após essa corrida, Piastri venceu, faturou 25 pontos, subiu para a primeira colocação. Agora com 99 pontos é o líder do campeonato. Norris ganhou 12 pontos apenas, perdeu a primeira colocação, caiu para segundo, soma um total de 89 pontos. Verstappen se mantém na terceira colocação, ganhou 18 pontos e soma um total de 87. Russell, quarto colocado, com 73, Leclerc em quinto com 47, Antonelli em sexto com 38, Hamilton em sétimo com 31, Albon em oitavo com 20, Ocon não pontuou em nono com 14, Stroll não pontuou em décimo com 10, Gasly não pontuou em 11º com 6, Hülkenberg não pontuou em 12º com 6, Berman não pontuou em 13º com 6, Hadjar fez um pontinho, subiu uma posição, agora 14º com 5 pontos. Sainz fez 4 pontos, ganhou uma posição, agora 15º colocado com um total de 5. Excelente corrida para ele. Tsunoda não pontuou, caiu 2 posições, Alonso, Lawson, Durhan e Bortoleto sem pontuar ainda. Vamos para as equipes, McLaren fez 37 pontos, agora tem 188, Mercedes fez 18 pontos, é a segunda com 111 pontos, Red Bull fez 18 pontos também, somente do Verstappen, terceira colocada com 89 pontos, Ferrari fez 21 pontos, quarta colocada com 78, Williams fez 6 pontos, subiu uma posição, agora é a quinta colocada e soma 25 pontos. A Haas não pontuou, perdeu uma posição, agora é a sexta colocada. Aston Martin não pontuou, sétima colocada. Racing Bulls fez um pontinho, mas permanece na oitava colocação. Alpine e Sauber não pontuaram. Vamos então às entrevistas finais da corrida. Leclerc, terceiro colocado. Ele falou que na classificação ele não conseguiu extrair mais do carro, mas ele está muito feliz com a corrida, pois maximizou tudo o que podia. Ele nunca imaginou terminar em P3. Ele pensou que nessa corrida ele só conseguiria se defender dos carros atrás dele, como Antonelli, por exemplo. Por isso, a Ferrari precisa continuar pressionando e ele espera que as melhorias e atualizações cheguem em breve. Olha o Leclerc alfinetando a equipe, hein? Agora, o Max Verstappen, meus amigos, ele basicamente não respondeu nada da pergunta do entrevistador. Ele falou o seguinte, eu vou ser bem breve, só quero agradecer aos fãs aqui, eu adoro essa pista, e é isso aí, nos veremos em Miami. E virou as costas. E um spoiler pra vocês aqui, na entrevista, na coletiva de imprensa depois, ele foi muito curto também nas suas respostas. E perguntaram pra ele o que ele achou da punição que ele levou dos 5 segundos. Ele simplesmente falou que, se ele falar o que pensa, ele pode ser penalizado. Então, não quer falar nada. Verstappen tava nas poucas e boas. Mas e aí, pessoal, você concorda com essa atitude dele? Comenta aí, quero saber sua opinião. E para finalizar, a entrevista do Piastri, que disse que tá muito cansado, foi uma corrida difícil para ele. Mas ele ficou feliz por ter vencido e por ter conseguido chegar do lado do Max Verstappen na curva 1. Porque depois foi difícil acompanhar o Max Verstappen. Ele acabou com os pneus dele. Tá vendo, pessoal? Nossa análise estava certa. Ele tentava, não conseguia. Estava muito próximo do Max Verstappen e destruiu seus pneus. E olha só o que o Piastri disse depois, pessoal. Ele falou que a McLaren precisa melhorar mais, porque o Verstappen está muito próximo do ritmo da McLaren e ele não gosta nem um pouco disso. E ele confessou no final que a punição que Verstappen levou garantiu para ele
a corrida. E foi exatamente aquela análise que eu fiz para vocês. Pelo fato do Piastri não ter saído para fora na curva 2, e o Max sim, a FIA entendeu que o Max ganhou vantagem e só puniu o Max Verstappen. Se o Piastri tivesse saído junto, vou mostrar para vocês o trecho mais uma vez, para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, se o Piastri tivesse saído junto com o Max Verstappen, Max não seria punido. E o Piastri concluiu isso na entrevista final. Ele falou, ó, depois que eu consegui jogar por dentro, eu não saí na curva. E no final das contas, foi isso que me garantiu a corrida. Palavras do próprio piloto. Confirmando nossa análise. Legal, né? Para finalizar, ritmo de corrida, meus amigos, atenção nisso aqui. Pela primeira vez neste ano, nós temos uma equipe que teve um ritmo de corrida e consistência dentro do caixote da McLaren. É a Red Bull. Durante pneus médios, no primeiro stint, antes do primeiro pit stop, Red Bull de cara para o vento, Verstappen no caso, teve uma consistência muito melhor com pneus médios. Já o Piastri teve algumas voltas mais sortidas aqui, nesse caixote aqui, porque ele tentava atacar o Verstappen, não conseguia, depois ficava um pouco mais lento, tirava o pé para resfriar os pneus, então foi menos consistente. Agora, de pneus duros, olha isso aqui. Praticamente a mesma coisa, que foi a parte final da corrida, onde Verstappen ficou basicamente o tempo inteiro a 4 segundos do Norris. Então, de pneu duro, amigão, os dois mandaram muito bem. Red Bull tem ritmo, mas o mais impressionante é que o Leclerc teve mais ritmo de corrida e mais consistência com pneus duros. Aqui, ó, tá muito claro isso aqui. Olha isso, foi melhor do que a McLaren, e foi ligeiramente melhor do que o ritmo de pneus duros do Verstappen. Pega a visão, atenção nessa Ferrari, o Leclerc está mandando muito bem. Já com os pneus médios, é o contrário, é o oposto. Aí o Leclerc tem bem menos ritmo do que a McLaren e do que a Red Bull, tá muito evidente aqui. Aqui também está explicado por que a Mercedes perdeu tanto tempo no final com pneus duros e foi facilmente ultrapassada. Olha só, nesse caixote aqui, ó, que se concentrou o ritmo de corrida, não era consistente, tá muito espalhado aqui. Ferrari foi mais consistente, McLaren e Red Bull também. A Mercedes ficou bem atrás mesmo nessa corrida. Tá aí, pessoal, resumo detalhado para vocês. Ainda nessa semana eu vou fazer um resumo detalhado também da corrida específica do Bortoleto. Por que que a equipe não deixou ele trocar de pneu? Por que ele trocou de pneu no começo? O que que ele falou com a equipe? Conversou com a equipe durante a corrida? Tudo isso eu vou trazer para vocês ao longo da semana. Beleza? Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Cobertura interativa da Fórmula 1 é só aqui no canal TRTF1. Obrigado, Deus abençoe vocês.